eu queria começar lendo Lucas, versículo 4. Vocês devem estar lembrados daquele texto em Lucas 4, que é o início do ministério de Jesus, onde ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, está no versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E aí ele diz, como Deus ungiu a Jesus para certas funções, ele diz ali, para evangelizar os pobres, para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, Deus ungiu a Jesus para uma missão na terra. E Jesus estava falando isso no meio dos religiosos da época, que dominavam a verdade. Eles, era do jeito deles, da maneira deles, e ainda cobravam. Né? E os religiosos e as famílias e os parentes meio que se escandalizaram com a mensagem que ele estava apresentando. E aí Jesus, nessa situação, nesse contexto, ele está dizendo assim, que havia uma certa rejeição à mensagem que ele estava tendo. A classe religiosa da época estava rejeitando a mensagem que ele estava dando. E aí, se você ler do versículo 24, diz assim, versículo 25, Jesus dizendo assim, na verdade vos digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou. Olha o que Jesus disse. Quando deu uma crise enorme no tempo de Israel, faltou chuva e não tinha comida. Elias foi enviado a uma viúva fora de Israel, longe, porque o pessoal de Israel estava resistindo à resposta que Deus estava querendo dar. Então, ele achou alguém com o coração aberto fora da nação de Israel. Ele está falando, então... E aí, no versículo 27, diz, havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e a nenhum deles foi purificado, senão Naamã. Então, olha só, ele está dizendo, Deus quer restaurar, Deus quer abençoar, Deus quer te dar uma solução para a situação que você vive. Só que as nossas tradições, a nossa maneira de ver, a nossa cultura e a nossa lógica, muitas vezes, ou o que a gente tem sido alimentado, eles bloqueiam, resistem o que Deus quer falar conosco. O pessoal da sinagoga se irou. Amém? Olha só. Está escrito ali, versículo 28. Se encheram de ira. Então, Jesus está aqui com uma missão de abençoar, de restaurar, de transformar, de curar, de trazer solução. E aí ele encontra resistência na classe religiosa e na classe governante da época. Ele expõe a verdade e o que o pessoal queria é o quê? Eu queria liquidar com ele. A crucificação, no fundo, é o que aconteceu. Mas eles estavam cheios de ira pela forma que ele estava apresentando, porque estava estragando a brincadeira deles. E aí o que eles fizeram? Versículo 29. Eu queria só dar esse contexto para falar no versículo 29. Levantando-se, expulsaram-no da cidade. Então pega Jesus, eles expulsaram Jesus da cidade, levaram ele até um cimo do monte, até o alto de um monte, o qual estava edificado, para lá o precipitar abaixo. Eles iam jogar Jesus para baixo do monte. Amém? De tal forma era a indignação com Jesus, que eles pegaram Jesus, expulsaram da sinagoga, levaram para cima do monte e iam jogar ele para baixo. Versículo 30. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Esse texto sempre me chama a atenção, que Jesus era, teoricamente, ele era sozinho, só tinha ele. Imagina um monte de gente querendo, vou te pegar na saída, né? Vem 10 dos teus colegas e você está sozinho ali. Você vai apanhar, 10 para 1.
E essa turma aqui estava agitada, era impossível. Não tinha como eles não derrubarem Jesus e acabarem com a história. Por alguma razão, por alguma situação, Jesus arranjou uma rota de fuga desse cenário. A Bíblia fala que Jesus passou no meio deles e saiu fora, como se eles assim, onde é que está Jesus? Ou seja, ele ficou invisível, o que Deus fez? Mas ele conseguiu escapar dessa pressão. Você imagina, eles iam derrubar Jesus e jogar em cima do monte para ele morrer, tá? Esse era o cenário. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus passou no meio deles e, amém. E seguiu a vida dele. 1 Coríntios 10, fica com esse texto em mente, e eu queria ler também 1 Coríntios 10. Versículo 13. O capítulo 10 começa dando os exemplos de como Deus livrou o povo de Israel do Egito até a Terra Prometida, mas no meio do caminho o povo só reclamou. Amém? Eles reclamavam, eles murmuravam, eles fizeram ídolos. Amém? 500 coisas no meio do caminho fizeram eles reagirem. Amém? E colocaram o Senhor à prova. Você pode ler depois. Ele diz ali... idolatria, imoralidade, no versículo 8, botaram o Senhor à prova, no versículo 9, murmuraram, no versículo 10. E versículo 11 diz assim: estas coisas sobrevieram a eles como exemplos para nós, foram escritos para a advertência nossa, de nós, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ele está dizendo, essas histórias que você lê na Bíblia é para nós, é exemplo para nós, que diz assim: aquele que pensa estar de pé, cuidado, não caia. Porque nós também estamos sujeitos a, pela pressão que nós vivemos no mundo, agir errado e cair nas ciladas que estão sendo apresentadas para nós. E, no fundo, abandonar o caminho com Deus e criar uma outra solução e criar outras alternativas. E aí o versículo 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, nós estamos falando, a tentação aqui é muito mais, nós não estamos falando daquelas coisas grosseiras. Amém? Ah, pastor, eu tenho uma tentação aqui nessa área, eu tenho uma fraqueza. Nós estamos falando dessas pressões que nós vivemos na vida que fazem você desviar do caminho, abandonar a fé, desconfiar de Deus e largar Deus, porque amém, você vê, Deus não vai entrar em cena, Deus não se importa, Deus isso. E a Bíblia diz assim, nada que você vai enfrentar na vida é demais para você, você tem todas as condições de lidar com as piores tormentas e situações que foram apresentadas. Por quê? Porque junto com as pressões que vão aparecer na tua vida, Deus vai te dar uma graça e vai te mostrar o caminho de livramento. Ele sempre tem um caminho para você, amém, escapar do processo. Então, o meu primeiro ponto que eu queria ajudar vocês a pensar nessa manhã. Nós sempre olhamos Deus como alguém... nós jogamos a responsabilidade para Deus no sentido assim, Deus me protege desse momento que nós estamos vivendo. A gente quase que se esconde, diz assim, Deus, eu não sei o que fazer, eu vou me esconder dentro de casa e seja o que for, eu vou confiar que Deus vai me proteger. E nós às vezes confundimos essa palavra proteção e salvação com a capacidade de Deus de ter uma rota de fuga nessa hora. Um dos textos que eu gosto muito, e é meu texto, assim, que Deus fala muito comigo, está em Hebreus, fala da vida de Noé. Noé, pela fé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Então, presta atenção, Noé foi
instruído por Deus acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Ele aparelhou uma arca para a salvação da sua família. E eu queria que você entendesse assim, ele aparelhou uma arca para que a família dele escapasse desse momento. Amém? Achasse uma brecha. Sabe como você faz? Você tem um momento, é como se Deus dissesse para você, ó, vai vir um momento difícil na face da terra, mas eu tenho uma maneira de você escapar. Eu tenho uma rota de fuga. Eu tenho uma maneira de você, no meio dessa pressão que você tem, eu tenho uma rota, um caminho de livramento, uma maneira que você vai, se você prestar atenção, eu vou ajudar você a construir algo, ou uma sabedoria para algo, para você, nessa pressão, conseguir escapar dela. Então, nós estamos vivendo em épocas onde as pessoas estão pressionando você, e nós estamos sendo pressionados, tipo assim, não tem saída, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que me dobrar, eu vou ter que, amém, eu vou ter que, seja o que for. Amém. E parte da graça de Deus para nós nessa hora é você ouvir a voz de Deus para achar uma maneira de escapar dessa situação. Quando nós estamos sendo apresentados, pastor, e se acontecer isso, o que eu faço? Deus tem uma maneira de a gente escapar dessa situação. Amém. E se acontecer isso, Deus tem uma maneira. E esse texto de Jesus é tremendo. Amém. Ele assim, encerrou, não tem alternativa. E Deus tinha uma rota de fuga, uma maneira de escape. Quando Faraó, no Egito, deu a ordem, todas as crianças abaixo de tal idade vão ser mortas. Certo? Porque sabia que um livramento ia vir um libertador. Todos vão ser mortos. A mãe de Moisés, o que ela fez? O que eu faço, Deus? O que eu faço, Deus? Vão matar todo mundo. Amém. Será que só ela tinha acesso a uma estratégia divina? Ou os outros, de repente, sucumbiram ao medo e à pressão do momento e realmente assim, eu não tenho que fazer, Deus, nós vamos esconder, seja feita a tua vontade. Não, essa mulher diz assim, ó, Senhor, o que eu faço? Eu tenho uma criança, essa criança é especial, assim, eu vou construir um cestinho e botar no Nilo. Amém? Se constrói um cesto para botar no Nilo. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um cenário de tal maneira adverso que muita gente está sucumbindo e dizendo assim, o que eu faço? Seja o que Deus quiser, amém, abraça, amém, ora e amaldiçoa Deus e morre, como diz a mulher de Jó. Mas eu creio, meus irmãos, que tem algumas rotas de fuga, se você andar com Deus e prestar atenção. Amém. Tem algumas coisas que Deus vai falar para nós. Um dos textos, e aí nós podemos ler mais esse texto em Gênesis 45. O cenário que nós estamos vivendo hoje é assim, ó, não tem solução. É complicado, eu vou ter que me dobrar, eu vou ter que fazer isso. Não tem solução. A Bíblia diz, eu queria ajudar vocês. Uma coisa é você pedir assim, orar o Salmo 91 e dizer assim, Deus me protege disso porque a coisa está complicada. A outra coisa é dizer assim, me dá uma luz para como eu escapar dessa situação. Amém? São coisas diferentes. Então, a arca que Deus instruiu a Noé a fazer foi uma arca de escape, onde ele ia enfrentar um momento de caos, ia ser preservado, ia aparecer do outro lugar, e aí de lá segue a vida. E você segue forte do outro lugar. Amém. E nós precisamos ter essa fé, Deus tem um plano, Deus sempre tem uma solução, Deus sempre tem uma sabedoria, Deus sempre tem uma dica para nós fazermos. Amém, alguma coisa, uma brecha na lei, amém. Sempre tem alguma coisa. Amém. Que aquela mulher, a mãe de Moisés, diz assim, eu vou fazer um cesto. Amém, de onde você tira essa informação? Eu vou fazer um cesto, colocar betume para fazer um barquinho, botar uma criança dentro e jogar no mar, amém, jogar no rio. E, coincidentemente, a filha da filha de Faraó encontrou e educou essa criança. Amém.
sensacional. Para mim, assim, eu fico impressionado com a mil e uma maneiras que Deus tem de nos livrar de apertos como esse. Amém. Eles iam empurrar Jesus desfiladeira abaixo. E Jesus... Amém. Será que Deus não tem uma solução para você hoje, nessa situação que você está enfrentando? Amém. Muitos de nós estão assim, eu estou apertado, as opções estão diminuindo, eu não sei para onde ir. Deus tem uma solução. Te volta para Ele. Amém. Ele vai te dar uma sabedoria do que fazer nessa hora. Amém. José foi vendido pelos irmãos dele. Aparentemente, é um negócio complicado. Amém. Ele vai até o Egito, passa tudo o que ele passa. Tem um sonho, ele mantém um coração puro, ele interpreta o sonho, Deus alerta, vai vir tempos extremamente difíceis. E ele diz assim, mas vai vir antes tempos de fartura. E aí Deus dá estratégia para ele, amém, fazer aqueles celeiros. Amém. Quem não consegue ver a mão de Deus nesse negócio? Amém. E sabe qual é o que José diz dessa história? Está em Gênesis 45, 5. E diz assim, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. O que é isso? É uma maneira de escapar de uma crise enorme no planeta. Amém. Por que tem sempre gente que no meio da crise sai mais forte do outro lado? Amém. Isso é privilégio de alguns? Não, isso é privilégio de aqueles que andam com Deus. Essa é a razão que eu queria, esse meu primeiro ponto. A importância de nós andarmos com Deus não é simplesmente Deus me protege, me livra, e nós estamos passando a nossa responsabilidade para Deus. Não, Deus vai me proteger, eu não sei o que fazer, eu vou dormir. Não, Deus quer que você tenha um coração e uma fé em Deus que vai a Ele dizendo assim, Deus, Tu sempre tem uma maneira de escape, uma rota de fuga. Qual é essa maneira? Eu preciso buscar a Deus nessa hora. Amém. Deus vai repartir segredos para aqueles que buscam Ele. Eu lembro, meus irmãos, 3 e poucos anos atrás, Deus me instruiu para estudar sobre um certo assunto. Deus me instruiu, 3 anos atrás. Presta atenção, esse é um assunto da economia, do que estava acontecendo na área econômica. E Deus disse, estuda esse assunto e presta atenção nisso. Eu sei que aquilo ali que Deus me deu e me instruiu a fazer hoje é uma rota de fuga que Deus me deu nesse momento de mais turbulência na economia. Esse foi Deus me deu uma instrução. Às vezes, meus irmãos, e essa é a razão porque você tem que andar com Deus, não só em momentos de crise. Em momentos de fartura, é importantíssimo andar com Deus, porque muitas vezes as rotas de fuga são feitas em momentos de fartura. Como José, 7 anos de fartura, ele estava ali curtindo a bênção, mas estava sabendo, eu estou preparando algo porque é ali na frente vai acontecer algo importante. Então, primeiro ponto que eu queria destacar para vocês, cuida com essa maneira que nós vivemos, assim, nós estamos empurrando a responsabilidade das coisas para Deus. Deus diz assim, Deus está jogando um pouco para nós. Ele tem uma rota de fuga, você precisa prestar atenção e buscar a Deus e ouvir a voz de Deus. Tem um pouco da nossa parte. Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus está falando. Eu vou dizer assim, Deus não vai permitir que você passe uma situação sem te dar uma maneira de escapar a ela. Agora você vai precisar andar com Ele. Os segredos dele são para aquele que anda com Ele. Então, cada um pode identificar na sua vida certas situações de você dizer assim, eu não sei para onde ir, eu não tenho para onde ir. E hoje, se a gente sair um pouquinho, não só da nossa vida pessoal, mas o mundo não tem para onde ir. Ele está indo para um buraco. Amém. Ele não tem para onde ir. O que eles fizeram com a economia, com tudo, não tem para onde ir.
Amém? Eles quebraram todas as lógicas que tinham que quebrar e estão indo numa direção. O que precisa, o que sempre existiu. A época do renascimento, amém? O quê? Algumas ideias foram iluminadas e você criou coisas. Amém? Coisas foram criadas, caminhos foram criados. E essa é a função da igreja nessa hora. Essa é a função da igreja, de ouvir a voz de Deus e dizer assim, esse é o caminho que nós vamos andar, amém? E criar certas alternativas. Amém? Deus é um Deus que cria coisas. Amém? Uma arca, um cestinho, para botar uma criança. Amém? É tremendo, para mim é tremendo a capacidade de Deus. Então, eu queria que você agregasse na tua vida esse lado, ajusta um pouquinho a tua cabeça, em vez de só pensar em Deus, Deus vai me proteger, Deus vai me proteger, Deus vai me proteger. Não, Deus quer falar contigo para você ser mais ativo. Eu vou achar uma maneira de andar nessa hora e não ficar parado só esperando a proteção de Deus. Amém? Tem um caminho de escape, tem um caminho a caminhar. Amém?